Saber de onde a gente veio, saber do ponto de partida, né, da nossa história, faz com que a gente crie identidade. 25 anos, nossa, é muita história para contar. Estamos 25 anos aguardando o retorno do nosso Jesus nessa caminhada com os desbravadores Filhos do Rei. Quem primeiro conheceu a igreja foi o Fernando. E eles se batizaram juntos, a minha mãe e o Fernando. A ideia partiu dele, foi do Fernando. Mas daí a liderança do clube foi escolhida mesmo no ano de 96, já para o ano de 97. E foi como o diretor Raimundo Nonato, foi o primeiro diretor, e o Salomão, o vice-diretor. E eu era capelã do clube. Uma das minhas irmãs que mora lá em São Paulo, né, a Ana Maria, ela foi uma das pioneiras no clube. Me rebatizei aqui nessa igreja, e 2 anos depois, esse clube nasceu. Eu sei que naquela primeira ocasião ali estava o pastor Marcos Bentes, ele que nos auxiliou neste primeiro momento. Na época foi ele também que deu todo o suporte para que o clube passasse a funcionar realmente como clube. Por que esse nome Filhos do Rei? Eu estava estudando o livro Irmãos do Rei, que falava de todos os discípulos de Jesus, a característica, o temperamento. Que tal a gente colocar o nome como Irmãos do Rei? Alguém disse assim, não, vamos mudar de Irmãos do Rei, vamos colocar Filhos do Rei. Tinha muitos jovens naquela época, muitos jovens, todo mundo muito envolvido na missão. Aqui na Ubra tem um igarapé ali por trás, nós fizemos um banho com eles. Quando esse igarapé era bem limpinho, nós levamos eles lá para brincar, para tomar banho. Eu fui por muito tempo a secretária do clube. Eu guardava tudo, eu guardava todos os recibos, eu fazia as atas. Então muita coisa era feita à mão, né? E não tinha fogão, tudo era feito na lenha. Às vezes estava chovendo, a gente fazia os cocos com lenha molhada, mas fazia comida para os desbravadores. Nós faltávamos de pessoas experientes. Nós tivemos que praticamente trazer o Júnior, o Raimundo Júnior, né? Lá do Japim 1 para assumir o clube aqui no Japim 2. Nós frequentávamos o clube Vigilantes do Altíssimo. Então quando a gente acampava próximo, acampava perto, né, um do outro e conversava durante a ronda, matava a saudade, né, todo mundo se encontrava. Mas aí, aqui também havia necessidade de líderes para estar à frente também do clube de desbravadores. A gente queria dar uma turbinada com o que a gente havia aprendido lá no Japim 1. Então eu vim e aí aproveitei para convidar alguns amigos também para virem comigo. E eu lembro que ele fez o convite na época, né? Ele já tinha vindo para cá, a igreja estava se fortalecendo aqui no Japim 2. Inclusive, o símbolo que eu já tinha utilizado já foi desenhado por mim, né? Então, até isso também a gente contribuiu também na formação do clube. E o significado da Flor de Lis é que mesmo durante as nossas adversidades, a gente sabe que a força que nós temos é a força do Evangelho, é ela que nos move, é ela que tem que fazer com que seja o nosso motor propulsor para que outras pessoas, mesmo em meio à adversidade, elas também venham a florescer, elas também venham a falar sobre esse Deus que nós amamos. Eu ajudava muito o Júnior. Amor, a gente precisa de tal coisa, vamos fazer um cartaz, vamos fazer um letreiro, vamos organizar um acampamento. Aí eu estava nos bastidores. Inclusive, eu tive a participação, né, na criação de um trunfo para um acampamento que o clube realizou. A gente se reunia, mais era na área da igreja, fora mesmo. A gente tinha aqui uma área com algumas árvores, inclusive tinha uma jaqueira, que eu lembro, tinha uma goiabeira, até hoje sinto falta daquela goiabeira. Eu cheguei, a gente não tinha uma sala, eu lembro que a gente fazia as reuniões dentro da igreja. O Manuel sempre esteve à frente dessa parte de construção da igreja, sempre incentivando. Tinha um ano que as reuniões do clube eram lá em cima. E aí, nesse dia mesmo, foi entregue a sala dos desbravadores, que na época a diretora era minha filha, Manuela. Receber a sala do clube foi emocionante. Depois que a gente teve a sala, a gente pôde pensar em ter cadeiras apropriadas, em ter armários apropriados, isso tudo já na época do Pastor Downey. Nós não somos só o Clube Filhos do Rei, nós somos o Clube Filhos do Rei, tem uma sala. E uma coisa assim que marcou muito pra mim foi o Campuri da Nobre que aconteceu. E eu fiquei assim muito feliz porque a minha filha foi a diretora que levou o Clube de Desbravadores Filhos do Rei para esse evento grandioso. Diretora e levei o clube para o Campuri Protegidos, em 2016. Eu não esperava ser diretora do clube. A Manu, para mim, foi a diretora assim, que eu mais admirei. Foi uma pessoa que conseguiu juntar, fazer o clube crescer assim, de uma forma como eu nunca tinha visto no período que eu frequentei aqui. E a minha associada era a Viviane.
E a Viviane é a pessoa que eu tenho a maior consideração. Eu disse pra ela, eu vou levar ela pra minha vida inteira, porque no momento que eu mais precisei, foi ela que me ajudou. Aí quando foi em 2019, me botaram novamente como diretor. Os meninos, eles tinham as atividades deles durante o dia, então chegava à noite eles estavam muito cansados. Eles assistiam o sermão e eles se identificavam, e eles se emocionavam e eles choravam. O Clube Filhos do Rei, para mim, hoje, também faz parte de uma parte do meu coração. Foi assim um ano muito gratificante para mim, muito gratificante. A gente iniciou o clube em março, acho que na primeira semana de março. Fizemos a primeira reunião no primeiro sábado, primeiro domingo. Surgiu o coronavírus. E aí nós continuamos as atividades online por meio do WhatsApp, né? Então aí surgiram muitas dificuldades, muitos desafios. Tudo era muito novo, né? Todo mundo ficou assustado com aquilo. Muitos não tinham internet, né? Muitos não tinham celular ou até mesmo notebook para realmente se comunicar com a gente. A gente dividia os ideais, né? Então, durante a semana eu pedia fulano, ciclano, grava aqui um vídeo falando o voto. Você fala da lei. Deus permitiu que a gente terminasse o ano normal, né? Fora do WhatsApp. Foi esse ano agora, 2021, que nós tivemos o Acamp Classics. E foi a minha primeira experiência, assim, de conselheira de unidade, cuidando deles no meio do acampamento, no meio do mato. Tava eu e a Jéssica, de conselheira da nossa unidade. E a gente ganhou o Masterchef e foi muito legal, porque a gente teve um trabalho de cozinhar na fogueira e no final deu certo, foi uma experiência muito legal. Hoje, graças a Deus, né, eu posso dizer que tivemos um ano fantástico, maravilhoso. O clube tem vindo de uma série de diretoras, né, e cada uma delas tem feito seu papel de uma forma brilhante. Sem o apoio a gente não faz nada. Mas na fase que eles mais precisam estar envolvidos nas coisas de Deus é na fase da adolescência. E é por isso que eu apoio incondicionalmente o clube. O papel dos pais no apoio, na motivação dos adolescentes nesse tipo de atividade, que é o Clube dos Gravadores, acho que é fundamental. Eu acho que quando os pais apoiam, dão assim um incentivo, mostram para os filhos que estão satisfeitos com o que eles fazem, que é importante eles fazerem eles participarem, eu acho que eles se sentem mais assim impulsionados a fazerem. A maioria dos meus amigos de infância, daquela época de clube, onde os pais não apoiavam, não permaneceram nem no clube e nem na igreja. Para mim foi uma coisa que segurou muito meus filhos na igreja. Ter o apoio da minha família quando eu era desbravadora foi o que fez com que eu estivesse até hoje no clube. Se você tem um filho na idade de estar tanto nos aventureiros, tanto nos desbravadores, leve, traga. Isso é a base da igreja. É uma coisa que ganha mais alma. É a parte da igreja que ganha mais alma, é o clube das gravadoras. Na minha concepção, o clube de desbravadores é a área da igreja que mais evangeliza. Então, assim, o clube para mim é o ponto-chave de uma igreja. Porque tá preparando as crianças para o reino de Deus, e ali está para de tudo. Eu acho que hoje em dia, se você não for um desbravador, você perdeu boa parte da sua juventude. Eu digo que, de fato, se não fosse o Clube de Desbravadores, eu não sei onde eu estaria. E um dos milagres foi o fato de eu estar hoje na igreja. Então, se eu posso falar de um milagre, eu gostaria de dizer que o milagre é o resultado que a influência que o clube fez na minha vida. O clube me proporcionou as melhores amizades, os meus melhores amigos. Foram laços que foram criados que até hoje são mantidos. E o clube proporciona isso. Essas amizades eram reais, né? Por isso se mantém até hoje. No Clube dos Gravadores eu encontrei um pai, que é o Júnior. Eu via muito na liderança do Raimundo Júnior, no José também, conhecido como o Zezinho, eu via que eles tinham um pulso. Meu filho sempre fala muito, o Júnior para mim foi uma inspiração. A forma de liderar, a forma de lidar com as coisas é o tio Júnior. A primeira é o José. E eu lembro que naquele ano foi o ano em que o nosso diretor, que era o José, ele foi investido em líder master dos gravadores. Eu acho que eu nunca contei isso pra ele, mas quando chamaram o nome dele, foi algo que pra mim foi tipo, meu Deus, ele é o meu diretor! E é ele que tá sendo chamado lá na frente. Uma pessoa que me inspirou até hoje, é a tia Lu.
Ela sempre foi ali uma conselheira presente. A Silene, a Viviane é alguém muito importante na minha vida. E a outra, por incrível que pareça, é a minha irmã. Ser um filho do rei. Gente, olha o nome. Ser filha do rei, fazer parte de um grupo seleto. Eu acho que é saber que eu posso contar com ele quando eu quiser. Eu me sinto muito honrada em saber que sou filha de um rei. Quando eu digo que eu sou filho do rei, eu tenho que demonstrar na minha vida realmente quem é meu pai. Não é a gente sair dizendo, as pessoas precisam ver. Ser filho do rei é uma honra. É um privilégio. E a gente é exemplo para aqueles que ainda não se reconheceram como filhos do rei. É uma responsabilidade, mas é algo que eu considero até um conforto. É uma grande missão também. Cara, ser filho do rei é algo extraordinário. Ser filho do rei é levar a mensagem dele. O Filhos do Rei, para mim, hoje, é o caminho para o caminho, a vida e a verdade. É entender que você está aqui de passagem, de fato. A gente tem esperança que pode encontrar com o nosso Pai. E por esse rei, a gente tem que dar vida por ele, porque ele já deu a vida. É dar o melhor de si pro Pai. E é isso que Deus espera da gente hoje. Eu tenho a oportunidade de representar o meu pai, porque eu sou filha do rei. Como filhos, somos herdeiros. E como herdeiros, nós vamos receber a nossa parte. O maior sonho para os filhos do rei é que eles continuem firmes nos caminhos do Senhor até Jesus voltar. Que o clube cresça, continue crescendo, que ele proclame Jesus para as pessoas, para as famílias, para as crianças, que elas se sintam acolhidas como eu me senti um dia. Eu desejo que vocês levem Jesus mais longe para outras pessoas. Eu quero que o Clube Filhos do Rei atravesse gerações. Meu sonho é que ele continue preparando as crianças para a eternidade. É que esses meninos e meninas que a gente trabalha hoje com eles possam tomar o nosso lugar no futuro. Queria ver mais crianças lá. Eu fico empolgado de ver eles agora lá, né? E que quando a gente chegar lá no céu, a gente tem o maior campanha do universo. E que a gente possa para o DSA, né? Levar o clube pro DSA, que várias pessoas de outras nacionalidades, de outros países e tal. Que a gente continue fazendo parte dessa história, porque o Clube Filhos do Rei é a gente, é pessoas. Eu desejo que literalmente o clube que a gente vive aqui seja o clube que seja no céu. Eu desejo um feliz aniversário para o Filhos do Rei. Parabéns, Filhos do Rei! O céu é nossa herança. Filhos do Rei, uhul! Feliz aniversário! Você vai dançar! Nós desejamos um feliz aniversário. Feliz aniversário, Filhos do Rei!